A sexta-feira amanheceu daquele jeito em São Januário, quente e movimentada e com promessa de reforços pesados chegando no Vasco da Gama. E quando a torcida menos esperava, o nome do colombiano Carlos Andrés Gomes começou a ecoar forte nos bastidores da Colina Histórica. O atacante de 22 anos que atua pelos lados do campo com velocidade, drible e faro de gol está muito perto de vestir a camisa cruz-maltina. É um nome que não caiu de paraquedas. O Vasco monitora o jogador há meses desde que ele surgiu como destaque no futebol colombiano e posteriormente chamou a atenção nos Estados Unidos antes de desembarcar no futebol francês. E agora, depois de muita insistência e negociações que pareciam travadas, o clube francês Rennes finalmente deu sinal verde para a concretização do negócio. O que parecia impossível se transformou em uma operação bem encaminhada. No início o Vasco queria o empréstimo, mas os franceses estavam irredutíveis quanto a uma venda em definitivo. Mas como o futebol é dinâmico e as vontades mudam, nos últimos dias o Rennes se mostrou mais flexível e disposto a conversar sobre um empréstimo com opção, ou até obrigação, de compra. Isso abriu o caminho para Dimar Lopes, o diretor executivo cruz-maltino, intensificar os contatos e colocar o Vasco em posição privilegiada nas negociações. E detalhe: a diretoria trata essa chegada com otimismo. Não é à toa. Carlos Andrés Gomes é considerado um dos jogadores mais promissores da Colômbia, com passagens marcantes pela seleção e números consistentes nos clubes por onde passou. Na última temporada nos Estados Unidos, por exemplo, foram 13 gols e 8 assistências em apenas 25 partidas. Isso sem falar nos 4 jogos e 2 gols já marcados com a camisa da seleção colombiana principal. E enquanto a negociação com Gomes avança, o Vasco também mira pesado em reforços para a defesa. A diretoria, que antes não tratava o sistema defensivo como prioridade, hoje entende que precisa urgentemente de um líder, um xerife, alguém que entre em campo com autoridade e eleve o nível do setor. Com isso, o nome do zagueiro Nino, ex-fluminense e atualmente no Zenit da Rússia, passou a ser pauta quente dentro do clube. O jogador, que foi campeão da Libertadores sob o comando de Fernando Diniz e tem passagens pela seleção brasileira, é visto como um reforço de peso. O Vasco chegou a fazer uma proposta oficial de 5 milhões de euros, algo em torno de 35 milhões de reais, mas esbarrou na pedida dos russos, que pedem 8 milhões de euros, o equivalente a quase 50 milhões de reais. Mesmo assim, o interesse cruz-maltino é real e mostra que o clube está disposto a investir forte para resolver uma das suas maiores fragilidades, a zaga. Caso o negócio com o Nino não avance, o Vasco já tem um plano B. Trata-se de Yerry Mina, zagueiro colombiano de 30 anos com passagem por grandes clubes do futebol mundial como Palmeiras, Barcelona, Everton e Fiorentina. Atualmente no Cagliari da Itália, Mina é aquele tipo de zagueiro que impõe respeito, tem presença física boa, bola aérea e experiência internacional. É exatamente esse perfil que o Vasco busca: alguém que chegue, vista a camisa e diga: quem manda aqui sou eu. Alguém que assuma a liderança de um sistema defensivo que carece de comando, já que hoje os zagueiros disponíveis no elenco, como João Vitor, Lucas Oliveira e Maurício Lemos, ainda não conseguiram passar a segurança necessária. Além da zaga, o Vasco também observa o mercado em busca de um meia que possa dividir a função de criação com Felipe Coutinho. Apesar da presença de Guilherme Estrela, o jovem ainda não é considerado uma opção confiável pela comissão técnica, já que passou mais de um ano afastado por lesão. E em meio a tudo isso, o torcedor vascaíno vive a angústia de ver o time flertando com a zona do rebaixamento rodada após rodada. O curioso é que, mesmo sem jogar bem e acumulando derrotas, o Vasco parece ter um anjo da guarda em 2025. Sempre que tem chance de entrar no Z4, os adversários diretos falham e mantêm o time fora da degola. Na última rodada, por exemplo, o Santos e Juventude tiveram a chance de ultrapassar o Vasco, mas acabaram tropeçando em casa. O Santos perdeu para o Internacional, enquanto o Juventude foi derrotado pelo São Paulo no Alfredo Jaconi. Com isso, mesmo sem entrar em campo, o Vasco segue fora da zona da degola. Essa sobrevida tem sido fundamental para dar tempo à diretoria de se reorganizar e buscar as peças certas no mercado. O presidente Pedrinho, em entrevista coletiva, deixou claro que o clube vai sim contratar reforços. A fala dele foi direta ao ponto: o Vasco sabe onde errou, sabe o que precisa melhorar e está se movimentando para corrigir essas falhas. Ele e o CEO Carlos Amodeu alinharam o discurso, deixando evidente que existe uma unanimidade interna sobre a necessidade de contratações. A grande questão, claro, é como fazer isso dentro das limitações financeiras que o clube ainda enfrenta.
Mas mesmo com essas barreiras, a diretoria mostra disposição para fazer sacrifícios e trazer nomes capazes de mudar o rumo da temporada. A preparação para o próximo jogo contra o Internacional no Beira-Rio já está a todo vapor. O elenco treinou no CT Moacir Barbosa com todos os jogadores, inclusive os que atuaram contra o Independiente del Valle, participando das atividades. A comissão técnica tem tentado intensificar os trabalhos para deixar o time mais encorpado e menos vulnerável, principalmente no setor defensivo. O treino desta sexta-feira foi puxado e no sábado o elenco faz a última atividade antes de viajar para Porto Alegre. Será um duelo duro contra um adversário que também vive altos e baixos, mas que dentro de casa costuma complicar a vida do Vasco. Voltando ao mercado, a busca por reforços continua com o radar ligado. E os nomes não param de surgir. A prioridade da diretoria neste momento é fechar com pelo menos 3 jogadores: um ponta veloz, um meia articulador e um zagueiro com liderança. A chegada de Carlos Andrés Gomes, que está cada vez mais próxima, já seria um enorme passo. O colombiano tem exatamente o perfil que o time precisa: velocidade, agressividade, bom 1 contra 1 e capacidade de decidir jogos. Além disso, seu histórico recente mostra que ele pode entregar números importantes. Com 12 gols e 5 assistências no futebol colombiano e mais 13 gols e 8 assistências na temporada americana, ele se credencia como uma peça-chave para o novo sistema ofensivo vascaíno. O nome empolga e a torcida começa a sentir que finalmente o clube está dando um passo firme rumo à reconstrução. Não é fácil. O Vasco vem de anos turbulentos, com gestões questionadas, contratações equivocadas e campanhas que deixaram o torcedor desacreditado. Mas se a atual diretoria conseguir concretizar essas movimentações, há uma boa chance de virada ainda nesta temporada. Não se trata apenas de trazer jogadores. Trata-se de acertar nas escolhas. A diretoria está buscando atletas com perfil de protagonismo que cheguem para ser solução imediata e não apenas promessa para o futuro. E isso é crucial em um campeonato como o brasileiro, onde a margem para erro é cada vez menor. A rodada atual ajudou, é verdade, mas não dá para contar sempre com o tropeço dos outros. O Vasco precisa fazer a sua parte. E isso passa diretamente pela qualificação do elenco. A própria insistência na contratação de um zagueiro mostra que o clube entendeu onde está o buraco. A defesa vascaína tem sido um problema desde o início da temporada. Falta imposição, falta leitura de jogo e principalmente falta alguém que comande a linha de zaga. O torcedor cansou de ver falhas repetitivas e atuações inseguras. Por isso nomes como Nino e Mina mexem tanto com o imaginário da torcida. São jogadores prontos, com bagagem, que podem chegar, vestir a camisa e assumir a bronca. O que acontece agora é o momento de definição. A janela de transferências está aberta, os bastidores fervem e o Vasco corre contra o tempo para fechar essas negociações. A torcida, como sempre, acompanha tudo de perto, dividida entre a ansiedade e a esperança. Afinal, depois de tantos anos de sofrimento, o vascaíno quer mais do que promessas, quer um time competitivo que brigue na parte de cima da tabela e que volte a dar orgulho. Não é apenas uma questão de escapar do rebaixamento. É sobre resgatar a grandeza do clube, devolver a autoestima ao torcedor e colocar o Vasco de volta no lugar onde merece estar. E os próximos dias prometem ser decisivos, tanto nas contratações quanto dentro de campo. O duelo contra o Internacional é daqueles jogos que podem mudar o clima na colina. Uma vitória fora de casa seria um alívio gigantesco e daria moral para os reforços que estão chegando. A expectativa é que até o fim da próxima semana o nome de Carlos Andrés Gomes seja anunciado oficialmente. E caso isso se concretize, o Vasco pode enfim começar a sonhar com uma equipe mais veloz, mais criativa e mais eficiente no terço final do campo. O movimento de bastidores mostra que o Vasco quer mais. Não quer apenas sobreviver no campeonato. Quer reagir, crescer, surpreender. A mentalidade mudou e o torcedor começa a sentir isso. Ainda há muito trabalho pela frente, claro. Mas com reforços como Gomes, Nino ou Mina, o cenário pode mudar de forma drástica. O time precisa de sangue novo, precisa de qualidade, precisa de solução. E pelo andar da carruagem, essas soluções estão cada vez mais perto de desembarcar em São Januário. O que falta agora é acertar os detalhes, colocar as assinaturas no papel e apresentar os novos reforços à torcida. A diretoria sabe que o momento é de agir com rapidez e eficiência.
O futuro do clube em 2025 pode muito bem estar sendo decidido agora nesta janela de transferências. Se tem uma coisa que ficou clara nessa movimentação do Vasco no mercado é a mudança de postura. A diretoria entendeu que não dá mais para tratar reforço como luxo. O elenco atual, com todas as suas limitações, precisa de gente que chegue para jogar, assumir responsabilidade e resolver. Essa não é mais uma janela para apostar em promessas ou para trazer jogadores sem ritmo ou sem perfil competitivo. É hora de investir com precisão e o movimento para contratar Carlos Andrés Gomes simboliza bem essa virada de chave. O Vasco, que nos últimos anos patinou em negociações mal conduzidas, agora tenta ser ágil, estratégico e certeiro. E ao mirar um jogador de 22 anos com desempenho consistente tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos, o clube mostra que pode sim combinar juventude com rendimento. Mas não é só no ataque que o Vasco quer fazer barulho. A questão da zaga é quase uma obsessão. O torcedor não aguenta mais ver a equipe sofrer com bolas alçadas, falhas de posicionamento e falta de liderança lá atrás. O Vasco de 2025 ainda não tem um nome que grite dentro de campo, que oriente a defesa, que imponha respeito. E é exatamente por isso que nomes como Nino e Mina foram colocados como prioridade máxima. O Nino, por tudo que já fez no futebol brasileiro, não precisa provar nada para ninguém. Capitão de um time campeão da América com bagagem internacional e ainda em idade boa para render em alto nível, ele seria um encaixe perfeito no que o Vasco precisa. A proposta de 5 milhões de euros enviada ao Zenit mostra o quanto o clube está disposto a abrir os cofres por um reforço desse calibre. E mesmo diante da recusa inicial dos russos, a diretoria não trata a negociação como encerrada. A postura é de insistência de tentar reduzir a pedida, de incluir gatilhos que viabilizem o negócio. E se o Nino não vier, o foco se volta para Yerry Mina. Um jogador que talvez não tenha o mesmo momento técnico de 2 ou 3 anos atrás, mas que traz consigo uma trajetória respeitável no futebol europeu. Um cara que já enfrentou os maiores atacantes do mundo e que, se tiver motivação e confiança, pode ser sim um pilar no sistema defensivo vascaíno. O Vasco entende que não dá mais para depender de zagueiros irregulares ou promessas que ainda não se firmaram. João Vitor, por exemplo, que era visto como uma possível solução, ainda não conseguiu se consolidar. Maurício Lemos oscila demais. Lucas Oliveira é um zagueiro mediano que não transmite segurança, e os jovens como Luiz Gustavo, embora talentosos, ainda não estão prontos para carregar a responsabilidade de liderar a retaguarda de um gigante do futebol brasileiro. A missão da diretoria é clara: encontrar um xerife. E o investimento será pesado. A tentativa frustrada com o Nino não será isolada. O clube tem monitorado outros nomes, inclusive no mercado sul-americano, com perfis semelhantes, jogadores experientes com rodagem internacional e capacidade de comandar a linha de zaga. É um trabalho que vem sendo conduzido com paciência, mas também com urgência. Porque o campeonato não espera. O Vasco ainda tem 2 partidas a menos em relação a alguns concorrentes diretos, e essas partidas podem ser decisivas na briga para se manter fora da zona da confusão. O momento é de reforçar, encaixar e reagir. E se por um lado a defesa preocupa, o meio-campo também precisa de soluções. A chegada de Thiago Mendes, que já foi confirmada, é um alívio nesse sentido. Um volante que sabe sair jogando, com experiência internacional e capacidade de dar equilíbrio ao setor. Mas ainda falta o meia articulador. O camisa 10, aquele que pensa o jogo, que organiza o time, que ajude Felipe Coutinho a carregar o piano. O Vasco aposta muito na recuperação do Coutinho, mas não pode depender exclusivamente dele. Um jogador que passou tanto tempo longe dos gramados não pode ser sobrecarregado. Por isso, a busca por mais um armador está na lista de prioridades. Um nome que chegue e divida essa responsabilidade de criação, que contribua para o time ter mais posse, mais controle e mais inteligência com a bola nos pés. E tudo isso, é claro, está sendo construído em meio a um cenário de pressão e desconfiança. A torcida vascaína, acostumada a sofrer, está ao mesmo tempo esperançosa e receosa. Esperançosa porque vê o clube se movimentando, tentando trazer nomes relevantes. Receosa porque sabe que muitas dessas negociações podem não se concretizar. E quando isso acontece, a frustração é inevitável. Mas a comunicação da diretoria tem sido mais transparente. O próprio presidente Pedrinho fez questão de vir a público e dizer com todas as letras que o Vasco vai contratar.
Admitiu os erros, reconheceu que o elenco atual tem carências graves e prometeu reforços com perfil diferente do que vinha sendo buscado. Isso é fundamental. Ter clareza nos objetivos e não repetir os erros do passado. A coletiva de Pedrinho também serviu para acalmar parte da torcida que andava apreensiva com a falta de movimentação. Ele reforçou que, apesar das dificuldades financeiras, o clube está se organizando para fazer investimentos pontuais mais estratégicos. Não adianta sair contratando por contratar. É preciso identificar as reais necessidades do elenco, entender o que o técnico precisa e agir com inteligência no mercado. A prioridade agora é trazer qualidade e não quantidade. Jogadores que cheguem prontos para jogar, que entendam o peso da camisa e que saibam lidar com a pressão de defender um clube gigante como o Vasco. E o caso do Carlos Andrés Gomes é simbólico nesse contexto. Um jogador que não é barato, mas que pode entregar muito em campo. A negociação está avançada e o modelo do contrato ainda está sendo definido. Pode ser um empréstimo com opção de compra ou com obrigação, dependendo de metas a serem atingidas. O importante é que o Rennes Clube francês, que detém os direitos do atleta, já aceitou liberar o jogador e agora resta ajustar os detalhes finais. A expectativa é que nas próximas horas o desfecho positivo seja oficializado. Se isso acontecer, será um golaço da diretoria vascaína. Um ponta rápido, habilidoso, com presença ofensiva e capacidade de decidir partidas é tudo que o ataque do Vasco precisa neste momento. E ao que tudo indica, a diretoria não deve parar por aí. Com a zaga e o meio-campo ainda em pauta, mais nomes podem pintar nas próximas semanas. O clube está atento ao mercado sul-americano, europeu e até mesmo ao futebol brasileiro em busca de oportunidades. A missão é montar um time que consiga não só se manter na elite, mas também sonhar com voos mais altos. O torcedor está cansado de apenas lutar contra o rebaixamento. O Vasco precisa voltar a ser protagonista, a brigar por títulos, a disputar competições internacionais com ambição. E para isso é preciso investir agora com coragem e inteligência. A comissão técnica tem feito a sua parte. Os treinos têm sido intensificados com foco na parte tática e na compactação do time. O setor defensivo, claro, recebe atenção especial, já que tem sido o ponto fraco da equipe. Mas também há trabalho específico no ataque, com o objetivo de dar mais mobilidade, agressividade e repertório ao time. O jogo contra o Internacional no Beira-Rio será mais um teste importante. Uma vitória fora de casa pode mudar completamente o ambiente, dar moral ao elenco e mostrar que a virada de chave está realmente acontecendo. E mais do que nunca, o Vasco precisa pontuar. Cada ponto faz diferença na luta contra o rebaixamento, principalmente em um campeonato tão equilibrado como o brasileiro. Além do trabalho de campo e das contratações, há também um esforço interno para reorganizar o clube. A gestão tenta ajustar as finanças, reduzir gastos desnecessários e investir onde realmente importa. O foco é construir uma base sólida tanto dentro quanto fora de campo. O torcedor precisa sentir que o clube está sendo bem conduzido, que há um projeto por trás das decisões, que existe um plano de longo prazo. E isso passa inevitavelmente por reforços que agreguem valor ao elenco e por resultados que tragam confiança. A chegada de reforços como Carlos Andrés Gomes e Thiago Mendes representa mais do que simples contratações. Representa um sinal claro de que o Vasco quer mudar. Que entende a sua responsabilidade com a torcida. Que sabe que não dá mais para viver de passado. O Cruz Maltino precisa de presente e de futuro. Precisa de vitórias, de bons jogos, de jogadores comprometidos. A diretoria tem a faca e o queijo na mão para transformar essa janela em um ponto de virada. E por mais difícil que pareça, o cenário está aberto. O Campeonato Brasileiro de 2025 ainda tem muita coisa pela frente. O Vasco, com 2 jogos a menos, tem a chance de encostar no pelotão intermediário e ganhar fôlego. Mas para isso precisa fazer valer as contratações. Não adianta trazer nomes se não houver um encaixe dentro de campo. O desafio da comissão técnica será encontrar rapidamente a melhor formação, entender como utilizar os reforços da forma mais eficiente e fazer o time render. A chegada de jogadores de qualidade ajuda, claro, mas o entrosamento precisa acontecer. A torcida, por sua vez, faz a sua parte. Mesmo desconfiada, ela não abandona. Está sempre presente, cobrando, apoiando, vivendo cada notícia com intensidade. E é por isso que o momento é decisivo.
Porque o Vasco tem uma chance real de mudar o rumo da temporada. Com um bom trabalho nos bastidores, com reforços bem escolhidos e com uma resposta em campo, o clube pode voltar a respirar com tranquilidade. Pode voltar a dar alegria a quem nunca deixou de acreditar mesmo nos piores momentos. Agora é com a diretoria. É hora de acelerar as negociações, fechar os contratos e colocar esses reforços para jogar. O torcedor quer ver novidade, quer ver atitude, quer ver resultado. E o Vasco, com a força da sua história, com o apoio da sua torcida e com a ousadia de quem quer voltar a ser gigante, tem tudo para virar esse jogo. É o momento da virada. E ela começa agora. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O mercado da bola segue aquecido, e um novo burburinho começa a circular pelos bastidores de São Januário. O zagueiro colombiano Yerry Mina estaria próximo de acertar com o Vasco da Gama. Ainda sem confirmação oficial por parte do clube ou do jogador, a possível chegada do defensor virou o principal assunto entre torcedores e comentaristas esportivos nos últimos dias, alimentando a esperança de uma zaga mais sólida para o segundo turno do Brasileirão. Segundo fontes ligadas aos corredores do futebol sul-americano, o nome de Mina apareceu com força nas últimas reuniões da diretoria cruzmaltina. O defensor, conhecido por sua imponência física, boa saída de bola e poder de liderança, estaria disposto a retornar à América do Sul após passagens por grandes clubes da Europa, como Barcelona, Everton e Fiorentina. Com vasta experiência internacional, incluindo atuações marcantes pela seleção colombiana em Copas do Mundo, Mina surge como uma peça que pode mudar o patamar defensivo do Vasco. Nos bastidores, fala-se que o atleta vê com bons olhos o projeto de reconstrução vascaíno e estaria animado com a possibilidade de vestir a camisa preta e branca. A torcida, sempre atenta, já se mobiliza nas redes sociais, dividida entre a empolgação com a possível contratação e o ceticismo diante de tantas promessas recentes que não se concretizaram. A diretoria mantém o silêncio, o que só aumenta as especulações. A suposta negociação também levanta questões sobre o atual elenco e como seria o encaixe de Mina na equipe titular. A chegada de um jogador desse calibre poderia trazer maior segurança ao sistema defensivo e, ao mesmo tempo, acirrar a disputa interna por posição, algo que, segundo analistas, pode elevar o nível de competitividade do grupo. Por enquanto, tudo segue no campo da possibilidade, mas onde há fumaça, há fogo. E o nome de Yerry Mina, ao que parece, já começa a ecoar com força nas arquibancadas de São Januário. Se o rumor se confirmar, o Vasco pode estar prestes a dar um importante passo rumo à solidez que tanto busca na temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.